Bem-vindos, bem-vindas. Prazer recebê-los aqui no podcast GPS Jurídico. Estou aqui hoje com um convidado extremamente fascinante. Além de ser uma grande pessoa, além de ser um grande profissional, também é meu amigo, né? E por isso que está aqui tão cedo nesse podcast. Júlio Ballerini, prazer recebê-lo aqui. Júlio é juiz aposentado, advogado, tem uma qualificação gigante que se eu for descrever aqui vai acabar o tempo do podcast e não vai dar tempo de acabar. Então, depois vocês sigam o Júlio Ballerini, @Júlio Ballerini no Instagram, sigam ele e vejam tudo que tem de bom lá para oferecer para vocês. Júlio, é um prazer te receber aqui, como sempre, grande amigo. O prazer é todo meu, César. Grato pelo convite, não só uma grande pessoa, mas uma pessoa grande também, viu? Pode falar. Né? É uma honra a gente estar aqui, né, nesse GPS, que já é referência, né? Os alunos sempre comentando. Grande prazer estar aqui com você, meu caro. Prazer é meu. O tema de hoje, pessoal, é pets. Quem não tem um pet em casa? Um gatinho, um cachorrinho, pets em foco. Como que funciona a situação de guarda, alimento, direito de visita? Vamos falar sobre tudo isso, um bate-papo bem descontraído, bem leve, bem tranquilo, trazendo, claro, os termos jurídicos mais atuais e uma tendência para o futuro. É essa a ideia, Julião? É isso aí. O conceito de família foi muito modificado. Né? A gente tinha aquela visão de família, aquela família do vô, da avó, do bisavô, com primo de segundo grau, que o pessoal fala que é de sexto. Né? E nessa ideia de família se passou a tutelar o quê? A afetividade, né? O grande valor constitucional hoje não é o papel passado, é a afetividade. E se a gente tem afetividade por aqueles que estão na nossa casa, no nosso entorno, por que não o pet? Né? Por que não esses seres sencientes? Né? A gente tem observado uma tendência, já na Holanda, na década de 70, começou aí a bandeira da... Não é humanização dos animais, mas de tirar aquele foco de que o animal é coisa, o animal é bem. O animal não é bem, cara. O animal é aquele objeto do nosso afeto que faz parte da nossa família, né? Você falou, eu tenho 9 gatos, 2 cachorros e um jabuti. Perdão. Imagino. Então a gente sabe como é isso, sabe como as crianças agregam afetividade, a gente sente a partida daquele ente querido, né? Que nos acompanha todo dia e às vezes é até mais fiel Sim. do que o humano que está no nosso entorno. Sim. Né? E é com essa visão de proteger o afeto, a afetividade, que nós tivemos aí o projeto do senador Anastasia, que foi para o Senado, onde nós tiramos o animal da categoria dos bens e passamos a tratar o animal como ser senciente. É um ser que tem sentimentos, não é ainda pessoa na acepção do termo, não é sujeito de direito, mas ele já é um objeto de atenção, ele é uma categoria intermediária, deixa de ser coisa, tá? Ainda não é pessoa, eu falo ainda, né? Que alguns são mais humanos até que a gente, tá? Estamos nessa categoria intermediária. O projeto de lei ainda não foi sancionado, porque o Senado mudou 2 pontos que a Câmara havia levantado e a Câmara ainda não analisou se vai manter esses pontos, se não vai. Então está faltando isso, mas o fato é que a jurisprudência já evoluiu. A jurisprudência já está nessa vibe, o Código Civil que está em projeto, o anteprojeto do Código Civil já trata. Temos lá hoje a família não conjugal, né? A família conjugal é a de 2, né? Marido e mulher, ou companheiro e companheira, companheiro e companheira, e companheiros em geral, tá? E dentro dessa noção de conjugalidade, nós já estamos preocupados com as famílias não conjugais. Aquela família anaparental, que é quando não tem laço de parentesco direto e também não é um casal, né? As pessoas que se consideram irmãs, né? Fraternidade socioafetiva. E nesse nicho de família não conjugal, nós temos a abertura, não apenas para animal, para pet, viu? Teve uma reportagem muito interessante da revista Galileu, em 2018, 2019, que fala dos vários arranjos. Inclusive em Salvador tem uma pessoa que reconheceu firma em cartório porque está em relacionamento sério, união estável com a espada de São Jorge. Nossa. Tá?
Hoje são comuns notícias de pessoas que querem casar com a inteligência artificial, tá? Então esse nicho da família não conjugal está abrindo para aí, tá? E a família multiespécie, né, que é animal dentro, inserido nesse núcleo, está já com previsão dentro desse nicho. A gente vai abandonar a ideia do direito romano. O direito romano tratava animal como coisa, né? Então ele falava em custódia, jus custodiando, né? Porque a gente fala, né, quando tem um acidente que envolve animal, responsabilidade por jus custodiando. Essa ideia está abandonada, essa ideia é a concepção romana. E dentro dessa ideia de trazer para o afeto, nós estamos usando até o termo da família que a gente usa para criança, que é a guarda e a visitação, que tem sido longamente deferidas pelos tribunais, né? Interessantíssimo. Tem só para o pessoal saber, tem um hashtag no Instagram, um animal chamado Olivia Macaca. Então, @Olivia Macaca. Ela tem 850 mil seguidores, Júlio. 850 mil. Todo mundo segue essa macaquinha. Ela é um animal de estimação, vive com a tutora dela, e ela faz um monte de coisa que o ser humano faz. Brinca lá com a garrafinha de água, faz alguma gracinha. O povo adora ela. Ela é uma celebridade na internet. Olivia Macaca. Então, tá crescendo, inclusive, os animais blogueiros. Sim. E a gente pega amor. A gente segue o macaco como se fosse nosso amigo lá, uma pessoa influente. O macaco virou influencer. Né? Mas você vê, além dessa digitalização da figura do pet, isso vai ter repercussão patrimonial, né? Porque vai ter um gestor da página, né? Tem lá o Legacy Exatamente. Contact, né? Para exploração desse dinheiro que vai gerar uma página dessa. Mas não sei se você acompanhou também, a coisa de 10 dias. Um animal chegou com maus tratos numa clínica veterinária no Paraná. A clínica entrou com ação em nome do animal. Então nós estamos caminhando hoje, tá? Não sei como a jurisprudência vai entender isso aí, mas eu já vi habeas corpus também em favor de animais que estão retidos em condição não ideais, mas nesse caso era um shih tzu que a pessoa foi fazer uma esterilização, né? Foi fazer ela própria para economizar o dinheiro da castração. E quando chegou na clínica, era um shih tzu, chegou em estado grave. A clínica moveu a ação em nome do animal e saiu a liminar. Obviamente que depois nós vamos ver se o juiz vai entender que é parte ou não é. Mas se vingar essa moda, como já temos habeas corpus, onde o paciente é um animal, se nós temos uma ação indenizatória aí, ou de destituição do tutor, né? Porque por maus tratos eles vão pôr em adoção esse shih tzu. A gente caminha por uma figura aí dos verdadeiros curadores judiciais para mover essas ações. Hoje o Ministério Público já entra com ações de dano coletivo, quando alguém é flagrado aí, é pego na via pública judiando de um animal, aquilo vai parar na promotoria, a promotoria identifica o causador do evento e já entra, além da punição pelo Código Ambiental lá do artigo 32, né, da crueldade, já entra com uma tutela civil de dano coletivo. Tem saído indenizações aí de 30, 40 mil contra pessoas que são cruéis contra os animais. O tema é muito atual, né? Até uma área aí, é um nicho profissional novo, né? Que os alunos têm que ficar atentos. Cai exame de ordem, está sendo cobrado em concurso, né? E do ponto de vista prático, nas ações de divórcio, a gente se depara com isso. Eu, uma certa ocasião, fui um casal de blogueiros muito conhecido, eles estavam brigando judicialmente pela guarda e visitação do casal de animaizinhos, né? E foi uma questão muito interessante ali, que o juiz acabou, de fato, deixando de entender, estava naquela transição, né? Eu lembro que era um casal de gatos chita, a 30 mil cada um. E as pessoas falando, não, então é um patrimônio de 30 mil. O juiz falou, isso aqui vai ser tratado não como patrimônio, não é porque você teria em tese 30 mil do valor do bicho que você vai ficar com ele, né? E aí fez um laudo multidisciplinar para ver quem queria sofrer mais e se deferiu para a mulher, que era quem de fato cuidava, limpava a sujeira, né? Dava aquela atenção quando ficava doente,
né? E acabou ficando a guarda ou tutela para ela, né? Legal. Na verdade, a gente fala em guarda, mas não chama de guardião, chama de tutor, justamente para diferenciar. E ficou para ela com a visitação dele. E surge aí uma ideia. E quem arca com o custo? É correto nós falarmos em pensão alimentícia para o bichinho? Se a gente fala que é pensão e a pessoa não paga, da cadeia. Então a jurisprudência ela está indo aí por um caminho diferenciado de reconhecer que é um dever de arcar com as despesas básicas do animal, mas não chega a ser uma pensão ao ponto de gerar prisão civil. Mas pode gerar aí multas, pode gerar indenizações e outras questões. Tema interessantíssimo, né? A pergunta, Júlio, interessante aqui que eu estava estudando para fazer para você é a seguinte. Você acha que os animais, a proteção dos animais, prevista lá na Constituição Federal, ela está no 225, que fala do meio ambiente, ou no 226, que fala da família? Ou um mix dos dois? Nós sabemos hoje que é uma unidade interpretativa em matéria constitucional. Nós não podemos mais ver nada do ponto de vista absoluto ou estanque. Tá? E o que nós estamos observando hoje é o seguinte: até uns 5, 10 anos atrás, a proteção se restringia ao 225, que fala do meio ambiente rígido. Isso. Temos o Código Florestal, que no artigo 32, ele fala que qualquer... E é engraçado que ele fala fauna e flora silvestre aplicando-se aos animais domésticos. Então ele já embutiu ali como se fosse uma proteção ambiental. Lá em 95, né, na época do Código, ele já fez essa proteção incipiente. Mas o que a gente está observando aí de 5, 10 anos para cá é que agora o regime que era exclusivo do 225, ele acaba sendo impactado. Porque você pega, isto vai virar, a partir da promulgação da Lei do Animal como Ser Senciente, que vai ser a 4ª categoria do Código Civil, né? Pessoas, bens e negócios jurídicos, né? Então nós vamos ter uma intermediária entre bens e pessoas, o ser senciente. Quando isso acontecer, do ponto de vista normativo, tá? Já temos a base para a aplicação total, do ponto de vista normativo, das regras do direito de família. Hoje, por enquanto, é uma criação jurisprudencial, mas a jurisprudência, inclusive o STJ, tem 2 turmas, as 2 turmas de direito privado, já reconhecendo essa interdisciplinariedade aí, essa proteção pelo 226. E a Fazenda Pública do Estado de São Paulo já foi condenada pelo menos 3 vezes a pagar tratamento veterinário de alto custo em nome da família multiespécie. Ou seja, reconhecendo que há um vínculo de afetividade, há uma família abrangendo aquele pet. Se há uma família, nós já entramos no ramo da proteção do 226. Perfeito. Pelo menos interpretativo. Perfeito. Eu estava fazendo um estudo aqui no direito comparado em relação à natureza jurídica do animal, que é o tema que você está falando agora. Na França, eles chamam de seres sencientes. Você sabe disso. Em Portugal, eles chamam de terceiro gênero. Desde 2017. Essa é a expressão que eles usam, terceiro gênero. Na Argentina, pessoas não humanas. Pessoas. Animais são pessoas, mas não são humanos. Na Alemanha, desde 90, diz que não são coisas. Desde 90. Olha a evolução do raciocínio. E na Suíça, que foi a que eu mais me assustei, ela fala em dignidade da criatura. Dignidade da criatura. Olha que bonito. É uma tendência global. Quem primeiro começou isso, nos anos 70, foi a Holanda. E por força da Holanda, porque a Holanda, por ser um país pequeno, também é mais fácil. Suíça, Holanda, eles se administram do ponto de vista mais fácil. A Holanda foi a primeira a criar brigadas animais. Ela não sacrifica os animais de rua. Ela criava brigadas para empregar em aeroporto, para ser animal guia, para quem tem necessidade especial. Então lá eles não sacrificam animais e já colocaram todos os animais não esterilizados a serviço do Estado holandês. Por força dessa previsão holandesa, ainda na incipiente União Europeia que se formava, e na tentativa de se fazer um parlamento europeu antes dos anos 90, tá? Ela já forçava que nas diretrizes dela para aderir
a uma união comum, ela queria os pets em pauta. Tá? Aí vem a Alemanha, tá? E agora é tendência do Parlamento Europeu. Nós tivemos o ano passado em Bruxelas o Congresso Internacional de Direito de Família e as novas fronteiras estão aí. Tá? A questão do animal na relação familiar já está inserido na pauta do Congresso Mundial de Direito de Família em Bruxelas no ano passado. Ou seja, vai sair uma padronização europeia. Essa padronização europeia será encaminhada à ONU numa tentativa de impor aí como foi feito com lei de responsabilidade fiscal, né? Como se hoje tenta em outras áreas uma padronização, né? Bangalore, né? O Tratado de Uniformidade Judiciária. Então, todas essas tendências de uma padronização de uma legislação globalizada vai inserir a questão do pet nessa pauta global agora. Não como coisa, né? Essa ideia argentina é fantástica, né? Porque a pessoa não humana, eu acabei de falar, tem animal que é mais humano do que o ser humano, né? É muito bacana isso aí. E aproveitando esse gancho do humano, você sabe que na França começou isso, depois foi para os Estados Unidos, o jogo chamado Arremesso de Anões. O Arremesso de Anões era um jogo em que as pessoas arremessavam os anõezinhos para fazer bola de basquete, para fazer como strike no boliche. Os anões eram usados como coisificação do anão. Isso deu origem ao princípio da dignidade da pessoa humana, que hoje consta no artigo 1º da Constituição como fundamento da Constituição. Então o alicerce da Constituição é a dignidade. E como vai ficar a dignidade da pessoa humana quando o animal for inserido aí, talvez aí como ser senciente e no futuro, de repente, até como pessoa? Ele entraria aí, dignidade da pessoa e do animal? O que você acha? Nós já caminhamos para a questão da dignidade animal já tem muito tempo, né? Se você parar para pensar, em 1940, já tinha contravenção penal de crueldade contra animais, ou seja, ninguém ficaria... Já em 1940, quase 100 anos atrás, já não se ficava estanque em sociedade com a questão da crueldade contra um ser indefeso, tá? Evoluímos muito já nessa proteção. E a tendência hoje nada mais é do que dar ao animal esse status dentro da família para que ele tenha essa proteção digna também. E eu estou falando, estão vindo aí os danos morais coletivos, né? Por enquanto está o MP, mas logo nós vamos ter outros entes coletivos, Sociedade Protetora de Animais e tal, nesse viés de mover essas demandas. Tudo em nome desse conceito que está sendo construído na mesma linha evolutiva da dignidade animal. Até pela classificação de Vacek lá dos direitos humanos, né? Fala-se agora numa 9ª geração, né? Onde nós passaríamos a incluir aí, né? Isso é uma discussão que não sou eu, tá? Mas inteligência artificial, os animais, a fauna, né? E dizem alguns até a vida alienígena. Não sei o que tem. Mas se você procurar na conceituação de Vacek, hoje eles estão preocupados com isso. Eu, pelo menos, não vi ET, não vi Saci, não vi Gnomo, né? Mas já estão preocupados com esse nível. Acho que talvez em respeito a quem acredite, para que não haja nenhum tipo de exclusão, despersonificação. Esse cara é um alienado. Então, talvez já nessa linha de proteger quem se preocupe com essas bandeiras, eles estão internalizando esses valores já na 9ª geração dos direitos humanos da ONU. Será que a gente vai fazer podcast um dia sobre direito alienígena, Julião? Ah, não sei, viu? Eu acho que eu sou de Vênus, cara, não é possível. Tivemos um caso super interessante, recente, do cachorro Joca, no transporte aéreo. Erraram o destino do cachorro, ele acabou falecendo. E aí? Tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Tudo a ver, tá? É óbvio que aí, antes de nós termos um simples caso de extravio de bagagem ou uma violação de contrato do ponto de vista da entrega de bagagem, porque aí a gente tem que ir pela Convenção Internacional de Viena, lá que diminui o valor das indenizações. Aqui nós temos uma preocupação de afetividade, que é, pelo critério bifásico, um fator, sim, que agrega uma dor enorme para que essa indenização não fique nos meros 5, 10 mil reais. Tá? Como se tivesse perdido o ente da família. Aqui a gente já vai aplicar, aqui a gente já aplica como se fosse um colateral, que está nessa base aí
no critério bifásico de um piso de R$ 50.000, tá? Porque é lógico, a gente tem que ter aí um fator punitivo, um punitive damages, que prove, olha, isso aqui não é um bem, isso aqui é agregado, isso aqui tem uma afetividade imensa agregada. Com certeza na casa teve alguém que sofreu muito com isso aí. Geralmente o pessoal faz aí uma consulta com um psicólogo, pega um laudo num caso desse e comprova que houve efetivamente essa perda sentimental, né? Então, do ponto de vista subjetivo, é uma indenização que tende a ser muito agregada. E tem que ser assim. Pela teoria dos grandes números, até escrevi sobre isso, né? As companhias, as grandes corporações sabem que estão erradas. Mas por que elas insistem nos erros? Porque é mais barato do que consertar. Ela sabe que de cada 100 lesados, 10 vão brigar. Desses 10 que vão brigar, 9 vão passar mais de 2, 3 anos brigando. E eles vão fazer acordo por menos. Tem gente que não vai ter advogado especializado, vai perder. E quando lá na peneira, depois de 5 anos, alguém receber uma indenização pequena, eu acho que se o judiciário se redimensionar para levar uma situação dessa concretamente como algo grave, e fazer a companhia aérea, fazer a telefônica, fazer o banco, sentir no bolso o impacto grande, como é no direito americano, dessa verdadeira prevenção especial do dano, as próprias ações vão diminuir. O judiciário, quando ele fixa uma indenização pequena, ele dá um tiro no pé. Ele tem que passar a fixar indenizações grandes, que ele vai conter os erros e vai conter a litigiosidade em cima disso. A questão do animal está intimamente ligada com isso a partir de agora. Perfeito. Então a dica seria, se você tiver um dano com o seu cachorro, aconteceu alguma coisa parecida com isso, procurar um especialista na área, né? Sim. Não ficar tomando medidas drásticas aí, sozinho procurar alguma coisa, não. Não. Procure um especialista no direito civil, especialidade de animais, de preferência. Sim. Alguém que seja da área da teoria geral, mas que tenha essa noção de direito de família, tá? E é lógico, documentar tudo, né? Pode fazer vídeo. Se você aparecer no vídeo, você pode fazer o vídeo, pode usar em juízo, não vai jogar no YouTube, né? Porque pode dar um extrapolar da imagem. Mas você documenta a sua imagem, vendo lá o que aconteceu com o animalzinho, leva no veterinário, comprova que houve a lesão, e se você estiver muito tocado, passe por um posto de atendimento médico, colha lá a declaração se teve problema de pressão, se está com algum abalo psicológico, problema para dormir, depressão por causa disso. E com esse documento, procure um advogado. Você vai começar a punir quem merece ser punido no descaso dessas questões. Perfeito. Dicas essenciais aí, caso você tenha algum dano dessa natureza. Então, vá ao veterinário, registre tudo, faça um relatório, né, Júlio, do veterinário, indicando quais são os danos que seu cachorrinho sofreu, o seu gato, seu pet. E você também, você tutor, dono do animal, vá até o seu médico, plano de saúde, onde quer que seja, e peça um relatório. Dicas essenciais do Júlio aqui, para você que está ouvindo o podcast. Júlio, mais uma pergunta aqui que eu achei interessante, vi que o pessoal na internet tem curiosidade sobre isso. Eu posso ir no cartório e fazer o RG do meu cachorro, do meu gato? Veja bem. Cartório de notas, não sei. Aonde eu vou? No cartório de notas você pode ir, não tem problema nenhum. Porque é uma escritura pública real, nós ainda não temos. Em termos de registro civil, um registro de nascimento, tá? O que nós temos paralelo, por exemplo, quando o animal é de raça, você tem o pedigree. Isso. Que é um registro que não tem valor de certidão de nascimento, mas é um registro para você preservar. Olha, eu quero ter um gatil, então eu estou pondo gatos de raça para cruzar. Então você tem a questão aí do pedigree. Você tem, em alguns estados, São Paulo tem, o RGA, que é o Registro Geral Animal, que é para fins sanitários, onde você registra ali que é o proprietário, o responsável, e anualmente leva para fazer vacinação. Mas isso ainda não dá uma identificação civil para o seu pet. Como que você busca? É simplesmente pontuar para a coletividade que você quer reconhecer que aquele animal é da sua família, você pode lavrar assim perante o tabelião uma escritura de registro daquela situação jurídica, tá? E o tabelião não poderá se recusar, porque ele vai estar narrando um fato efetivo e existente, tá? Aí você vai poder, inclusive, estar mais resguardado se acontecer alguma coisa para falar, não, é da minha família.
Teve um caso até curioso. Interessante. Eu, como juiz, julguei isso aí. Uma senhora, em testamento, ela tinha 40 gatos e um jacaré. Minha herança vai ficar para quem cuidar dos 40. Dentre os meus sobrinhos, quem cuidar, né? E eu nomeio fulano. Se fulano não quiser Beltrano, pá. E periodicamente ia ter que fazer a comprovação nos autos de que estava cuidando dos animais e do jacaré. Isso foi considerado uma cláusula testamentária válida. Estabeleceu o encargo ali. Estabeleceu um encargo que durou 12, 13, 15 anos, até aqueles animais, o último deles, vir a perecer. Se a pessoa não cumpre o encargo, ela perde a parte da herança. Aí perderia a herança e dividiria entre todos os sobrinhos. Eram 12 sobrinhos, então eles ficavam de olho naquele que estava cuidando. Interessantíssimo. Então, se o tutor falece, era exatamente esse caminho que a gente está mesmo nesse momento. Se o tutor falece, ele quer deixar o animal resguardado, ele não pode deixar um pouco do patrimônio para o animal, ficará o meu carro para o meu cachorro. Pode fazer isso? Veja bem, você vai lá no artigo 1800 do Código Civil, você pode deixar a herança até para quem ainda não foi concebido. É a prole eventual que eles falam. Olha, se nasceu um sobrinho meu, eu deixo para o meu sobrinho. E aquilo dura por 2 anos, fica stand-by. Ou seja, a base legal para a gente fazer um puxadinho analógico ali já existe, tá? Porque a gente não sabe como é que vai evoluir a questão de uma personalidade, como é na Argentina, que você bem lembrou. Se derem personalidade normativa, ele vai poder ter essa questão. Por enquanto, o que eu recomendo? É que você faça um testamento, escolhendo, olha, na minha falta, o tutor do meu animal vai ser fulano. E ele terá uma dotação com encargo para cuidar do meu pet, enquanto ele sobreviver, né? Agora, a pessoa se vem aninhada, aí já pode fazer até para proteger. Se ele tiver aninhada, vai estender aí para os outros. E aí você faz uma destinação. Na verdade, é um legado, né? Vai deixar uma dotação específica, um legado com encargo, né? Você falou de um carro, né? Carro é bem determinado, deixaria em legado. Isso. Se precisar, você vende, usa o valor daquele carro e vai cuidando do animal. E alguém, né? Um inventariante ou testamenteiro vai ter que fiscalizar se isso está sendo cumprido. Se não for cumprido, a pessoa vai ter que repor para os demais herdeiros, né? O prejuízo que foi causado. E se no futuro a gente tiver o animal tendo patrimônio, titular de patrimônio, que nem a macaquinha que eu falei no começo do podcast, a Olivia. Ela blogueira, tá arrecadando dinheiro, tem bastante coisa, o pessoal lá manda dinheiro para ela, ela falece. O bem dela vai ser transmitido para quem? Tem herdeiro? Veja bem, ó. Aí é o seguinte. Esse blog, nas redes sociais, tem alguém que seja responsável por ele. No direito digital, a gente fala em legacy contact. Tá? Então, quando você tem um Facebook, ele pergunta para você, quem é o seu legacy contact? As pessoas não põem, não sabem o que é. Legacy contact é a pessoa que é o contato para o legado. E aí você já pode direcionar, olha, eu quero que a minha rede social fique ativa depois da minha morte, e quem vai tocar aí vai ser meu filho Eduardo. Por exemplo, minha filha Manuela, né? Tô usando meus filhos aí. Minha filha Júlia, meu filho Felipe, agora tem que falar de todos. Minha filha Laís. Discrimina. Filiofobia. Filiofobia. Né? Aí você vai deixar esse legacy contact, esse cara vai ser o cara que vai administrar na sua falta. Ele pode administrar só como memorial, ou seja, só postar coisas bacanas que acham que você gostaria de poupar. Hoje é dia da pátria, hoje é o dia do Saci, vai postando ali como memorial. Mas esse legacy contact, que não é o seu herdeiro, você pode nomear qualquer pessoa legacy contact. Esse legacy contact, informado lá as big techs, é que vai ser o cara que vai poder administrar toda essa parte patrimonial de um blog como esse, de uma exploração econômica, eventual propaganda que você ganha royalty ali por estar divulgando no site. Hoje tem que tomar um cuidado até na hora de você explorar isso, porque é uma discussão, por exemplo, se deixar em testamento, em que medida o Facebook tem que cumprir o testamento e não o legacy contact indicado
na formação. O correto é você já entrar em contato com o Facebook, com o Instagram, entrar em contato com as redes e falar, olha, o meu Legacy Contact agora mudou, é o ciclano. E aí esse ciclano, na falta do animal, vai ser a pessoa que vai gerenciar o modo de exploração. Pode até colocar outro animal para não perder a vibe aí, né? No caso de uma... A gente espera seja algo humanitário, né? Ele gerencia a partir dali. Exato. Mas e o patrimônio adquirido? O patrimônio adquirido vai ser destinado a esse fundo, né? Vamos dizer. Entendi. Não é uma fundação. Se for fundação, aí tem que ser periodicamente auditado pelo Ministério Público por causa da questão do imposto e tal. Mas se fica apenas num fundo comum patrimonial, é um patrimônio normal, que vai ser gerido, vai ser tributado, vai sofrer as ingerências daquela pessoa que for o Legacy Contact. Perfeito. E se nosso ouvinte aí, Julião, ele tem um cachorro, tá casado com alguém, tanto faz, né? Com uma mulher, com um homem, isso não interessa mais. Tá casado com alguém ou tá numa união estável, eles compraram um cachorrinho e daqui uns 2 anos a dissolução de união estável ou ao divórcio. Para quem fica esse cachorro? Ele é partilhado? Veja bem, até uns 5 anos atrás, aqui em São Paulo, falava-se que era bem imóvel, semovente, e que havia uma compensação patrimonial. Sobretudo nesses animais de raça de alto valor, né? Que eu dei o exemplo do Cheetah, aquele gato que é um leopardinho, né? Que é 30 mil reais o filhote, tá? Hoje você não trata mais o animal como bem, tá? Nesse caso que eu falei agora há pouco, que eu atuei, foi feita uma equipe multidisciplinar, hein? Para ver quem que ia sofrer mais e com quem o cachorro melhor Muito legal. se adaptaria. Até porque você pega um animal como gato. Gato é um bicho extremamente territorial. Você vai mudar o gato da casa onde ele está para jogar num apartamento? O gato vai sofrer. Tá? Então, cada caso é um caso. Nesse caso concreto que eu participei, foi feito um estudo multidisciplinar. Se ouviu até um veterinário, se ouviu assistente social, se ouviu o psicólogo para ver quem é que estava mais na rotina de cuidar. E aí o juiz fixa, o guardião é fulano. E vai ter a visitação. Por exemplo, ficou com o companheiro, o outro companheiro quer? Ó, faz uma visitação aqui, esse fim de semana você pega, leva o bichinho para passear, né? Vai ser responsável. Porque, sobretudo, hoje tem uma faceta aí sombria, né? A gente sabe que tem gente que não atua de acordo com a ética. E isso é uma postura até ilícita, indevida. Mas na medida que você fixa um aporte mental para o outro pagar, tem gente que fala, vou passear só para deixar o bicho fugir. Vai dar dano moral, vai dar problema jurídico, se o cara quiser resolver desse modo também. Então, quem pega para visitação tem que comprovar esse cuidado, tem que comprovar, né? Guarda compartilhada dá? Dá, não vejo problema. Pode fixar? Não vejo problema nenhum. Tem animal que se estressa quando sai do ambiente dele. O cachorro, por exemplo, talvez se adapte O melhor. cachorro vai adorar passear. Se cada um quiser levar para passear um dia, ele vai ficar feliz. Mas já um gato pode ser que se sinta estressado de ficar 2 dias numa casa, 2 dias na outra, mas nada impede que isso seja feito com bom senso, com proporcionalidade. Eu estava vendo aqui no projeto de lei 179/2023, é esse que você estava comentando, né? Sim. No artigo 13, parágrafo 3º, olha que interessante. É o juízo da família que é competente para apreciar isso. Sim. Porque o animal já pertence à família é multiespécie, é o tema do nosso podcast. Sim. Contarão com médico veterinário, exatamente como você está falando, preferencialmente especializado em etologia, ou psicologia animal, ou em área similar, que será previamente ouvido nos casos sob destinação dos animais de estimação. Olha que interessante. Justamente para evitar o estresse. Antes mesmo da lei, você pega o TJ de Minas Gerais, desde 2020, 2021, o TJMG já vinha mandando encaminhar para a vara de família. Que legal. Tá? Por causa desse conceito de família multiespécie. Tá? E essa é a ideia mesmo, o espírito, é ver não apenas a afetividade humana, mas ver sim em que medida o animal será impactado com aquilo. Que é o que te falei, pega um animal territorial como o gato. Os meus gatos lá, eles adoram ficar na minha casa e de noite eles dão a voltinha deles pelo quintal. Pensa pegar um animal desse e colocar enclausurado num apartamento 12 horas sem ninguém ali por dia. Vai gerar um estresse absurdo. O animal vai sofrer também. Então, isso é mais um fator na equação
que vai gerar aí o fator da motivação judicial. O juiz vai ter que estar atento a esse olhar. Semelhante com a ideia do menor, né? Sim. O melhor interesse do menor, o melhor interesse do animal agora. Sim. Mesma ideia. Veja bem, aí é uma conjunção, o melhor interesse de todos. Tá? Do tutor, do que não será tutor e do animal também. Vai ser o campo da razoabilidade e da proporcionalidade, que aí já estamos na sua praia, que são fatores constitucionais. E o juiz aí vai ter que ter muito mais bom senso para definir aí uma guarda compartilhada ou definir uma guarda unilateral, pensão. As questões hoje já não são mais vistas como eram. Eu estou num caso, eu vou ter uma sustentação oral quinta-feira. Onde, o que é o caso? Um cachorro mordeu uma criança num restaurante. E aí a tese poxa, em que medida o pai também da criança não devia ter pego a criança e deixado ela longe do cachorro? Antes não haveria dúvida. Teve mordida na criança no restaurante, a culpa era do restaurante, do dono do cachorro. Agora já se lança dúvida. E nós vamos para uma sustentação oral espinhosa, dividida, porque tem julgado dos dois lados para saber, mas em que medida também o pai da criança não devia ter pego a criança e falado, aqui não, você está ficando perto do cachorro. Ou seja, o vetor de interpretação da jurisprudência está se alterando em torno dessa questão. Interessantíssimo. Ô Júlio, mas pets, tudo bem, a gente está caminhando bem para pets, cachorro, gatinho, macaco até, porque estão criando macaco, estão criando calopsita, né? Esses jabuti, estão todos considerados. Mas e a questão da briga de galo, a questão da farra do boi, da vaquejada, outro ambiente? Porque estou perguntando isso, porque o pessoal sabe, em 2013, uma lei cearense foi impugnada no STF. O STF, em 2016, considerou a lei inconstitucional da vaquejada. Então a vaquejada foi considerada inconstitucional. Por quê? Tratava mal o boi, causava lesão no rabo, causava mutilação nas pernas, um monte de dano no animal. O Supremo falou, isso viola, é crueldade de animal. A lei é inconstitucional. Vaquejada? Acabou. No ano seguinte, olha que absurdo, o Legislativo aprovou uma emenda constitucional, mudando a Constituição Federal, estabelecendo que a vaquejada era constitucional e podia fazer. Efeito backlash. Isso vai de acordo com o que a gente está falando ou a gente está caminhando para um outro sentido? O que você acha? Olha, aí nós temos que ver até... Lembra que eu falei que a lei do ser senciente, ela foi da Câmara para o Senado, o Senado mudou 2 artigos e agora voltou para a Câmara? Foi justamente aí. Tá? Porque a questão era, mas e o gado de corte? O gado de corte vai ser senciente? Vai poder matar? Ou a população vai ser encaminhada para ser vegana agora porque nós não vamos mais matar animal? Então foi aí que deu pega. Tá? Mas a questão é similar? Sim, a questão é similar. Porque nessa discussão da vaquejada você tem a questão do bem cultural. Exato. Né? E, obviamente, as festas de vaquejada, às vezes elas são fontes de renda de vários municípios que vivem disso. Você pega Rodeio, Barretos, Jaguariúna aqui do nosso lado, você vai começar a proibir, então aí começa a entrar na zona de ponderação entre princípios, tá? E, por hora, está na questão do pet, família multiespécie. Do ponto de vista de direito de família, se eu tivesse um galo de estimação, se eu tivesse outro, a gente fosse fazer rinha, nós dois íamos sair lascados, porque são pets, porque são família, porque nós estamos tendo um comportamento cruel. Sim. Tá? Agora é muito difícil você defender que culturalmente você possa cortar as pernas do boi para ele cair lá. Tem a tourada, você vai ficar judiando do boi até matar. Tá? O rodeio, em que medida o rodeio faz o animal se estressar? Por isso que a tendência hoje, tá, é permitir as modalidades desportivas de modo proporcional, estabelecendo certos limites. Tá? Por exemplo, assim como no transporte de animal para abate, você tem que fazer o transporte humanizado, mas não impede o abate. Nós estamos caminhando para que esses eventos culturais eles passem a ser menos cruéis, numa tentativa de achar um meio termo cômodo em relação a essa questão. Mas o debate está aberto aí, está acalorado e ainda vai ter pano para manga, meu amigo. Muita coisa vai sair aí. O mundo é um lugar perigoso para deliberar.
Interessantíssima essa questão, né, do boi. Então, o ratinho de laboratório, aquele ratinho que é usado para pesquisa, eu estresso o ratinho toda hora. O pesquisador toda hora está estressando o ratinho. Pelo princípio da proporcionalidade, como ele visa, de repente, uma pesquisa célula-tronco, uma coisa mais evoluída, para beneficiar o ser humano, pessoa humana, talvez isso possa ser aceito ainda. Olha, veja bem. O que você acha? Tivemos a questão dos animais aí no cosmético, né? Os cachorros, tá? E eu falo isso, minha esposa fez psicologia, né? A Carol, ela é advogada, mas fez psicologia. Sim. E quando ela estava saindo do curso, já há algum tempo, as grandes faculdades, elas já tinham abolido o ratinho de laboratório e tem hoje um bichinho virtual, sabia disso? Não? É uma inteligência artificial que faz às vezes do ratinho. Olha que interessante. Tá? Então, grandes faculdades, aí eu digo, por exemplo, as tradicionais como a PUC Minas, que era o caso dela, ela tinha substituído e ela já tinha feito essa matéria com os ratinhos verdadeiros, né? Ela estava no último ano, ela foi ver, ela falou igualzinho a realidade que a gente tinha com o bichinho, a realidade de inteligência artificial está fazendo. Hoje a IA, em grande medida, ela vai levar a abolir algumas práticas, tá? Então aí é lógico, se é uma coisa para embelezamento, ela não é essencial, né? Agora, se é uma coisa para célula-tronco, aí sim nós temos um fator de proporcionalidade e razoabilidade. E aí o Brasil tem que ser consciente das suas limitações. Eu estava dando aula outro dia sobre questão da genética, né, do biodireito, e falei, olha, se você pegar a Lei Brasileira de Segurança Biológica, tá, a 11.101 aí, lá está dizendo que é extremamente proibido qualquer tipo de experimento visando a clonagem. Só que isso é proibido no Brasil. Não é proibido, por exemplo, em outros países. Tanto que a China hoje tem um bebê de 3 DNAs. Pai, mãe e uma doadora do óvulo, né, para corrigir lá eventuais problemas genéticos de doença e tal. Então, se o Brasil proíbe aqui, outros países não proíbem. Tá? E nada impede que uma empresa brasileira abra lá fora, onde a legislação não seja tão cambiante, e desenvolva lá. Competirá aí ao público, sempre agora a palavra em tempos de rede social, ao público ficar atento e saber se vai boicotar certas práticas que entenda abusivas, que entenda desnecessárias, que entenda invasivas, né? Célula-tronco, beleza, vai dar prêmio Nobel porque vai salvar a vida, tá? Agora, para fazer batom, já vai dar uma outra conotação. Eu acho que haveria a possibilidade de um grande boicote, né, dos próprios consumidores em relação a quem ainda se preste a fazer isso. Há 200 anos, mais ou menos, o escravo era visto como coisa, né? Pois é. A pessoa, escravo, visto como animal. Talvez daqui a 200 anos a gente enxergue tudo isso como uma grande atrocidade que a gente tem feito com os animais, né? Sim, a sociedade ela caminha para uma evolução, sim. A gente é que não percebe, a gente acha que está tudo ruim. Mas se você faz o parâmetro século a século, meu amigo, hoje as pessoas vivem como reis. Né? Pega 100 anos atrás, quem é que tinha água quente, quem podia se comunicar com o outro, né? Quem podia ter luz elétrica, só rei, cara. Hoje todo mundo tem. Aos poucos a coisa vai evoluindo, a gente é que não sabe fazer a proporção, mas eu acredito sim nessa tendência de que daqui a 50 anos, tá? Porque tá tudo muito rápido, a gente vai olhar para trás e falar, nossa, como a gente era tolerante com violências, rinha de gado, rinha de galo. Tá, entendeu? É mais ou menos por aí. Eu acho que é uma evolução, sim. No mesmo projeto, Julião, só para a gente discutir um pouquinho mais, ele fala no artigo 2º, direito fundamental dos animais. Direitos fundamentais, não é constitucional, mas é no projeto, na lei. Sim. E dentre os direitos, alguns, saúde, alimentação, claro, abrigo, tudo bem. Mas um me chamou a atenção, 2 me chamaram a atenção. O inciso 5, limitação à jornada de trabalho, repouso reparador. E mais, aposentadoria, direito à inatividade por tempo de serviço. O animal vai se aposentar, então é isso mesmo? Não do ponto de vista previdenciário. Esperamos, né? Porque já está o Não dá para saber. Nem o homem talvez se aposente. Tem gente que vai pegar 20 gatos em fim de linha aí só para ter o benefício, o LOAS. LOAS animal.
Não há caixa que aguente. O que a gente tem aí é uma ideia seguinte. Eu venho de uma estância turística, Poços de Caldas. Eu era criança e eu passeava na carretinha do bodinho. O bodinho que andava. Lá tem as charretes. E muitas vezes, fim de semana, eles deixam ali o animal 12 horas, 20 horas. Enquanto tiver turista, eles estão levando na charrete. Então é dentro dessa linha de pensamento que deve haver uma fiscalização, muito provavelmente dos municípios, da Anvisa, ou de algum órgão congênere, para, olha, meu amigo, você tem limite para o que você vai fazer com esse animal aqui, ó. Vamos deixar ele trabalhar aí, no máximo, 4 horas direto, aí dá um descanso de meia hora, para ele poder se refazer, e aí prossegue. Né? Instâncias turísticas, isso fica fácil de ver nessas práticas, tá? Cão que guarda estádio dos canis da PM. E quando ele chegar num ponto onde ele não dá mais conta de trabalho, ele não é mais coisa. Você não pode sacrificar porque ele está te dando gasto. Exatamente. Você vai ter que cuidar dele na velhice. É óbvio que o legislador ele usa uns termos que dá até medo, né? Dá até medo. Então vai aposentar, vamos obrigar o dono do animal a contribuir para o setor. E aí? Meu amigo, eu com 9 gatos eu tô frito, né? Gato, cachorro, tudo contribuinte individual, será? Ou facultativo? Nossa senhora, vamos ver, 200, né? 300 cada um, aí vai longe. Um outro que me chama a atenção, Júlio, acesso à justiça. Naquela linha do que você falou aí, que está começando já. A veterinária entrou em nome do cachorro. Habeas corpus. Na Argentina, em 2014, teve né? O chimpanzé entrou com habeas corpus e conseguiu. Aqui nós tivemos um zoológico aqui no Brasil. Né? Foi um gorila, entrou com habeas corpus em nome dele mesmo. E também tem um caso de um cavalo. Em Roma tinha o incidente da carroça de Alfenos, né? Puniram o animal como responsável pela batida. Isso. O Calígula nomeou o cavalo dele como senador, né? Ou será que a lei prestava? Mas eu acho que né, a tendência vai nesse sentido mesmo. Eu penso que logo nós vamos ter aí um custos animais, um fiscal dos animais. Provavelmente vai sobrar aí para o guardião dos direitos difusos, o Ministério Público. Tá? Mas e a defensoria? E se o animal for de uma pessoa carente? Vai dar pano para manga para uma discussão. Se a defensoria ou se o Ministério Público poderá. Mas eles já estão nessa linha de entrar o órgão como legitimado do animal lesado. Tá? Eles entram e pedem o dano moral coletivo. Como representantes. Como representantes da sociedade, do interesse como incapaz, difuso. assim. O animal seria um incapaz e tem um representante Eu ali. acho que é até uma substituição, né? Substituição? Substituição. Tá? Porque ele fala, estou substituindo a sociedade que não pode estar aqui toda representada, a coletividade, e eu acho que é um direito aí difuso, porque não dá para quantificar em sociedade quanto que qual pessoa gosta de tal animal. Então é uma coisa que é completamente indeterminada, mas há uma sensação geral de que todos nós queremos combater a crueldade contra animais. Eu vejo aí um direito difuso, já vejo hoje como possível que o Ministério Público mova essas ações, vejo como possível, no caso do tutor ser vulnerável, a defensoria está movendo essas ações, e estamos vendo esses experimentos, né? Uma clínica veterinária atuando aí como uma curadora alide na incapacidade temporária do animal. O advogado ele teve uma grande sacada. Vamos ver como é que a jurisprudência vai evoluir, porque base normativa nós não temos ainda quanto a isso. Muito interessante isso, né? Vai longe, né? Porque se você parar para pensar, o que vale para o animal tende a valer para a flora. E o cara que está desmatando, tacando fogo, vamos entrar com dano coletivo contra ele? Provocar incêndio é crime de incêndio, 250 do Código Penal. Sim. Provocar degradação ambiental é crime de poluição. Está no artigo 59 e 60 lá do Código Florestal. Mas e no cível? Com certeza, o que tende a valer hoje para a fauna, valerá para a flora. E a tendência, como eu já disse, na Galileu, tem um cara já em união estável com a sua espada de São Jorge. Isso aí não é piada, isso está na Galileu. Né? Não sei se vive até hoje em união estável, mas em 2019 viviam. Tá? Isso foi em Salvador. Tá? E vai saber se já não tem outros. Né? Tudo tenderá a ser... Deve ter, pode ter.
né? E como eu disse, o céu é o limite. A ONU hoje já discute vida alienígena e inteligência artificial. Tivemos aí o caso, acho que foi da Bia, do Bradesco, né? Onde ela começou a rebater. Olha, você está com discurso de ódio comigo aqui, eu vou te tratar. Tratava mais dura, né? Isso. E começou o fomento. E aí, inteligência artificial pode fazer isso ou não pode? Qual o limite, né? Mas se for um discurso de ódio contra a inteligência, ela tem que desestimular. Tá correto. A gente tende a levar a discussão para essas raias. Se você parar para pensar, a amplitude disso aí vai longe. Talvez no futuro, será que a gente vai ter o direito da inteligência também, nesse mesmo sentido? Não digo um direito da inteligência, mas a inteligência podendo adotar algumas posturas fiscalizatórias. Cara, você está com um discurso de ódio aqui, eu não vou admitir, eu vou te responder na mesma medida. Ou vou te notificar para um órgão de proteção. E aí, um cliente bancário, olha que questão complicada. O cliente bancário tem direito ao sigilo e perde a paciência com a Bia. E dá um discurso de ódio ali naquilo. O banco que zela pela intimidade, pelo sigilo bancário dessa pessoa, vai poder comunicar ao órgão público de que teve um discurso de ódio? Essas questões já estão começando a pipocar por aí. Logo, logo nós vamos ter que regular essas coisas. Não temos resposta ainda, né? Não, mas vamos ter que regular. Eu já tenho acompanhado discussão no direito digital, nós vamos ter que passar a ter algum tipo, não digo regular mídia, tá? Não é isso. Mas regular esses confrontos entre em que medida uma inteligência artificial vai poder, por exemplo, se afrontar, se debater com uma pessoa humana. Isso nós vamos ter que enfrentar loguinho. É o caminho, né? Estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para isso, para esse tipo de discussão já. Então a gente regulamenta os animais e na sequência já vamos ter que trabalhar a questão da flora, da fauna. Chama atenção a ONU com essa discussão da vida alienígena. Será que tem algo aí que nós não sabemos? Por que perder tempo no direito internacional com o assunto? Tá? Agora, enfim, é o que eu falo. Por enquanto, é defensável a gente não poder ironizar quem acredite. Eu acho que é por aí. Mas quem sabe, né? O que virá depois dessas barreiras aí. E se eventualmente vier, como eles seriam tratados, né? Como pois animais? Vai. Como coisa? O que nós estamos fazendo aqui é base de estudo incipiente para várias outras linhas de argumentação futuras decorrentes da tecnologia, de novas descobertas, da evolução para a fauna. Vai tudo passar pelo balão de ensaio que nós estamos vivendo agora. Estamos construindo o direito do pet. E que a gente está discutindo aqui hoje. Discutindo aqui agora na vanguarda. Na vanguarda. Na vanguarda. Muito interessante. Julião, cara, é isso. Acho que a gente falou tudo que tinha para falar de animais e mais um pouco. Se o pessoal tiver, claro, dúvidas, né? Pode mandar pra gente. O Julião responde também. Segue o Júlio no Instagram. Mas como eu tenho feito aqui, Júlio, no final, eu sempre trago um poema ou uma poesia relacionada ao nosso assunto. Então, antes de despedir de você e dar a palavra final, queria trazer pro ouvinte esse lindo poema do Braulio Bessa. Você conhece, né, Braulio Bessa? Sim. O Homem e o Cachorro. Tem tudo a ver com o nosso podcast. Não sei se você conhece esse poema. Ele diz assim: um cachorro não se importa com o valor do seu salário. Não liga para sua roupa. Não tira extrato bancário. Não sabe o que é dinheiro, viagens para o estrangeiro. Nem quer morar em mansão. Ele só quer ser o carinho e, quem sabe, um cantinho dentro do seu coração. Eu nunca vi um cachorro desmatando a floresta, maltratando o seu planeta e o pouco que lhe resta. Não polui o rio, nem o mar, e também nunca vai marchar para começar uma guerra por dinheiro, ambição, racismo, religião ou um pedaço de terra. Duvido ter um cachorro envolvido em mensalão, se banhando em lava-jato ou latindo em delação, discursando em uma praça contra a sua própria raça. Olha que legal. Sem diploma, sem estudo, é mestre, é professor da mais bela disciplina, a matéria do amor. E o homem, mesmo estudado, vive sendo reprovado e não aprende a lição, que é tão simples de entender. Basta a gente perceber como é que vive um cão. O amor tem 4 letras e, por certo, 4 patas. Não diferencia ouro ou um pedaço de lata.
Não fala, não sabe ler, mas diz tudo para você com o poder de um olhar. Tão puro e tão legal, tem o dom especial de sempre nos perdoar. Por isso, eu nunca vou entender a tamanha pretensão de um homem que se diz mais sabido que um cão. Em nossa sociedade, infestada de vaidade e sentimentos banais, para um homem poder crescer, precisaria nascer igualzinho os animais. Então é com isso, bonito, né? Lindo esse poema, que eu me despeço, te agradeço pela presença, pela paciência. Foi uma delícia aqui conversar com você, espero que você volte muitas e muitas vezes. Muito obrigado por estar aqui, muito bacana. Obrigado. E virei sempre que você me chamar. Forte abraço a todos aí. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo, então. Aguardamos vocês no próximo GPS Jurídico. Um abraço a todos.